ao nosso Pode Sim. Sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Mente e mãos ocupadas sobre a grande voz do silêncio é o lema central da vida dos essênios. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quer dizer, qual a visão do Espiritismo sobre o silêncio? Alguma pista, Vitória? Alguma pista? Eu acho que não tem que ter o excesso nem a falta disso. Por um tem que ser o voto de silêncio por milhares de anos e nunca mais falar nada. Eu acho isso. Mas normalmente, no geral, a gente acaba achando que falar muito é bom. Inclusive nós espíritas, né? A gente acha que é ótimo essa coisa do estar sempre falando de uma maneira agitada. E a nossa sociedade como um todo, mais ainda, né? Quer dizer, não só falando, mas se comunicando direto, escrevendo, falando e isso e aquilo direto. Exatamente. Sem parar. Né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, sempre muito ocupado. Vamos ver agora o que é que o Livro dos Espíritos diz sobre o silêncio. É uma questão ainda não entendida pelo Espiritismo. Porque Kardec faz uma pergunta sobre o voto de silêncio e os Espíritos respondem duas, né? Tem duas respostas. Né? Vamos ver primeiro aqui. Pergunta de Kardec: quem pensar do voto de silêncio, né, prescrito, orientado por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Quer dizer, os essênios também não estão aqui, né? Os essênios valorizam o silêncio. E aí é preciso entender primeiro o seguinte: o que é voto de silêncio, né? O que é que os Espíritos respondem? Perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Então, voto de silêncio é a pessoa nunca falar. Né? Você entra na seita e a partir daquele momento você está proibido de falar. Os Espíritos respondem com muito bom senso: ora, se Deus deu a fala ao ser humano, é para que ele use. Mas aí não é porque a gente tem que usar que a gente vai abusar, né? Porque o nosso grande problema não é o uso, é o abuso. E vai fazer uma observação essencial para a gente, inclusive, entender a vida dos essênios. Não obstante, continuando a leitura, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Olha a valorização do silêncio. Mas ele volta a repetir: mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aí a gente vai ver o comentário de Kardec. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então, quer dizer, tem várias questões em jogo, né? Sim, exatamente, porque o extremo do voto de silêncio absoluto é negativo, mas não cultivar o silêncio também é extremamente negativo. Na verdade, é difícil a gente saber qual é o pior. A pessoa que não quer falar de jeito nenhum não fala, ou a pessoa que fala sem parar. Porque muitas vezes, quando a gente tem essa dinâmica de falar sem parar, no final das contas a gente está fugindo da gente mesmo. No final das contas a gente não fala nada de interessante mesmo. Fala o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Fala muito e não diz nada, exatamente, que é o que é muito comum. Então, o silêncio, o cultivo do silêncio, ou para ser melhor entendido, o cultivo dos momentos de silêncio é essencial para o desenvolvimento do espírito. Não por acaso os essênios tinham capacidade, entre outras coisas, de se comunicar telepaticamente. Graças a uma vida equilibrada, como eles dizem, sob a grande voz do silêncio, quer dizer, o cultivo do silêncio. A gente vai ver que o Marcos, no povoado assim, eles conversam.
mas eles não conversam toda hora. E na maioria das vezes ele conversa sobre coisas essenciais, né? Sobre assuntos importantes. Exatamente. A grande questão é essa. Quer dizer, você aprende a usar a voz para comunicar coisas significativas. E há um outro elemento que é importante a gente entender, né? Que os essênios compreendiam, não está detalhado no livro, mas é algo, inclusive, que a psicologia hoje também, algumas áreas começam a compreender. A importância de você ter contato com você mesmo. Isso é essencial. E o silêncio é que vai proporcionar isso. Porque no silêncio você começa a conversar consigo mesmo. Exatamente. Às vezes a gente está tão viciado ao barulho, você chega em casa, a primeira coisa que faz, se não tem ninguém, é ligar a televisão. Liga a televisão. Quer dizer, você não quer ficar conversando com você. E quando a gente não conversa com a gente não se conhece. A gente não gosta, tipo assim, parece até que a gente não gosta da nossa própria companhia. A gente começa a não gostar da nossa companhia. Nossa. E tem um pouco de crueldade com a gente mesmo, nesse excesso de falar. É como se a gente não pudesse nos escutar. Se cuidar, né? Se você se imagina a sua relação com outra pessoa, uma pessoa que você nunca quer escutar, não é uma pessoa que você tem carinho por ela. Exato. Se você começa a tratar um amigo ou uma amiga sem dar atenção que a pessoa diz, sem dar atenção que a pessoa está vivendo, né? Não é amizade. E muitas vezes não, sempre, né? A gente sempre tem alguma dor, alguma coisa, e a gente quer falar conosco mesmo sobre isso, mas não fala e fica lá guardada, aquela coisa vai remoendo, vai piorando. E a gente não quer dar atenção, né? Exatamente. Então, os essênios já compreendiam isso. Então, grande parte do equilíbrio deles, quer dizer, eles estão sempre ativos, mas eles cultivam o silêncio. Né? E isso é essencial. A gente vai falar isso quando tivermos o nosso curso mediúnico, né? Aproveito para já falar que em breve, né, estamos trabalhando nele, ainda não tem data, porque isso é fundamental para que a gente possa ter uma boa percepção mediúnica, é fundamental para que a gente possa ter uma boa percepção do nosso próprio corpo, porque muitas vezes a gente também não escuta, né, entre aspas, o corpo. Como assim, em relação às doenças? As dores, as doenças, aos cuidados. Quantas pessoas têm um infarto e dizem, mas eu não tive nenhum sinal? A pergunta é, não teve nenhum sinal ou não quis ouvir nenhum sinal? Nossa. Né? O que é que meu corpo está me dizendo nesse momento? Né? Eu estou ansioso, porque às vezes o corpo está mostrando que a gente está ansioso. A gente, não tenho ansiedade, eu não tenho medo. Às vezes o corpo está exausto. Às vezes a gente adoece e não se pergunta, o que é que meu corpo quer dizer com essa doença? Então a gente realmente não aprendeu a escutar o corpo, não aprendeu a escutar as emoções, e esses momentos íntimos é que vão nos dar a oportunidade de ouvir o corpo, as emoções, as nossas histórias, as nossas lembranças. Às vezes a gente vive uma vida tão atribulada, tão aperreada, tão angustiada, que a gente esquece as nossas memórias, a gente esquece o que fez semana passada. Eu estava onde mesmo? Você está falando de mim nesse caso? Estamos falando da gente, né? Falando de mim. Estamos falando da gente, né? Mas é verdade. A gente não para pensar. A gente às vezes chega até a esquecer de comer no almoço. Eu faço um teste ao longo do dia, muitas vezes eu tento lembrar qual foi o evangelho que eu fiz de manhã. É interessante isso. Eu lembro. Porque os amigos espirituais, quando a gente faz com sinceridade, tem todo um trabalho que inspirar a gente a abrir ao acaso uma mensagem que vai servir pra gente. E às vezes para aquele dia. E aí a gente às vezes também não lembra. Quer dizer, o que é que isso mostra? Que muitas vezes a gente está adquirindo um ritmo de máquina. A gente está fazendo as coisas sem emoção. Está fazendo as coisas sem atenção. E no final das contas, essa falta de atenção é uma falta de atenção com a gente mesmo. Sim. Então é importante ter cuidado. O silêncio ajuda a desenvolver tudo isso. Avançando um pouco mais, vamos ver o que Leon Denis vai falar sobre o silêncio. Ele fala bastante, eu vou ler alguns trechos. Ele fala bastante. Né? Sobre o silêncio, né? É um tema que ele sempre fala, né? Ele fala bastante sobre o silêncio. Ele escreve bastante sobre o silêncio. Ele é um espírito que cultiva muito o silêncio. Daí a minha suspeita, minha pessoal, é uma opinião que ele der, talvez tenha alguma ligação com os essênios, mas é só uma opinião. Olha o que ele diz sobre o
silêncio. Vou ler alguns trechos do livro O Grande Enigma, que é um livro muito bonito que um dia a gente fala sobre ele, que é um livro que ele escreve para dar ânimo e coragem àqueles que estão abatidos. É um livro belíssimo, é um livro realmente para levantar o astral espiritual. E ele diz o seguinte, falando sobre Deus, né? Que Deus fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Então, na opinião de Leon Denis, o silêncio também é necessário para a gente ouvir a nossa voz interior, que é a voz de Deus. Outra frase que eu achei belíssima, essa é fantástica. Merece ser o título de um pode sim. O ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. Nossa. Bonito, né? Linda essa frase. Tem várias outras, eu só vou destacar aqui mais uma. Ele diz o seguinte: o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundado pelo desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. Há várias outras reflexões, né, de Leon Denis sobre o silêncio, mas como a gente busca adotar o critério de Kardec, né, quando fala da multiplicidade das fontes, vamos ver o que outras pessoas, né, além dos essênios e dos espíritos, né, representados na participação e do grande espírito Leon Denis, diz sobre o silêncio. Gandhi é outro grande cultivador do silêncio, um dos espíritos mais evoluídos do século XX, sem dúvida. E Gandhi sempre cultivava o silêncio. Em determinada época da vida dele, ele tirou as segundas-feiras. Era o dia que ele não falava com ninguém. Era o dia do silêncio interior dele. Né? E muitas vezes chegavam autoridades para visitá-lo. Ele tinha uma pequena comunidade, né? Um ashram. E uma figura já conhecida internacionalmente, chegava a gente, né? Todo mundo querendo conhecê-lo, e na segunda-feira ele não recebia ninguém. Um ou outro ele recebia, cumprimentava, escrevia uma resposta ou duas no papelzinho e a pessoa ia embora. Assim, no caso, limite. Porque era o dia que ele ficava em total silêncio. É interessante, porque Gandhi, né, nem era sempre, exatamente se saiba, né, pelo menos na encarnação atual, e não era espírita. E também tinha esse hábito do cultivo do silêncio. Outro espírito que cultiva de uma maneira muito clara e inegável o silêncio foi um essênio e espírita, né? Isso faz a união dessas duas grandes tradições. Imagina quem seja, Vitória. Eu tenho uma leve impressão que seja o Eurípides. Exatamente, Eurípides era um grande cultivador do silêncio, e ele não só cultivava, mas ensinava aos seus alunos. Primeiro, Eurípides, reencarnado em Sacramento, né, ensinava o silêncio. Não precisa falar da habilidade extraordinária dele, e não precisa falar que ele lia pensamentos, né? Desde Marcos ele tinha aprendido com Lisandro o silêncio e ler pensamentos. Então, há várias situações, né? A pessoa pensava nele para pedir ajuda, ele saía do corpo, ia lá, ajudava e voltava. Nossa. Quando chegava o enviado, ele disse: não, já fui lá e já ajudei. Há um caso interessante de um parto, né, muitos, né, de uma fazenda distante da casa dele. A pessoa está no trabalho de parto e começa a complicar. E eles começam a lembrar do Eurípides, né? A pessoa faz uma prece e manda uma pessoa lá chamá-lo. Mais ou menos longe, a cavalo, à noite. E a pessoa sai disparada, né? Pega o melhor cavalo, aquela coisa, a pessoa tá, né, tava correndo risco de morrer, exatamente, trabalho de parto, mas risco de morrer o filho, a mãe e tal. Eurípides recebe o chamado telepático, graças ao seu cultivo do silêncio, sai do corpo, como o Lisandro já fazia, a gente já depois vai contar a história dos desdobramentos do Lisandro, né, num outro programa, vai lá, se materializa, faz o parto, volta, espera a pessoa chegar, ele diz: olha, já foi feito, tá tudo bem, a pessoa fica espantada, dá um frasco de medicamento fitoterápico que ele já fazia na época dos essênios, e a pessoa leva o remédio assustada e chega lá, vê que é verdade. Nossa. Então, Eurípides não só cultivava ele, Eurípides tinha 1 hora por dia que ele separava para ele, né?
que era o momento que ele se reabastecia e era o momento do banho dele, né? Possivelmente ele tomava um banho quente para relaxar, provavelmente, eu devo ter lido isso, não tenho certeza. Então, aquela hora era a hora do silêncio dele, diário, uma hora de silêncio diário. Além disso, isso é interessante porque a gente vê que ele dava essa educação para crianças e jovens. Às quartas-feiras, como sabemos, tinha o estudo da doutrina espírita no Colégio Allan Kardec. Não era obrigatório, ia quem queria. Foi instituído às quartas por sugestão de Maria de Nazaré. Tinha a leitura do Evangelho, tinha a prece, tinha um debate, e no final sempre vinham amigos espirituais darem as suas mensagens, né? Tem mensagem de Paulo de Tarso, tem mensagem do apóstolo Pedro, tem mensagem do Lutero, tem mensagem do Ian Hus, depois falaremos sobre esse personagem maravilhoso, que todos já conhecemos. Tinha mensagem de Maria de Nazaré, de Celina, um espírito ligado a Maria de Nazaré. E é interessante que esse estudo começava da seguinte forma. Antes da prece inicial, todos sentavam e faziam meia hora de silêncio. E aí a gente vê, né, a valorização, a importância de cultivarmos o silêncio diário, né? Acreditamos que isso deva ser uma prática das nossas atividades espíritas e uma prática nossa do dia a dia, para que a gente possa, através do silêncio, conseguir equilíbrio, paz, conseguir nos conhecer, nos dar atenção e, como coloca Leon Denis também, ouvir a nossa voz interior. Fica a nossa reflexão sobre o silêncio, fica a pergunta, né? Como é que você está em relação ao silêncio? Muitos de nós temem o silêncio, o que é um sinal de preocupação, porque somente, né, entrando no mundo do silêncio, digamos assim, a gente vai ouvir a grande voz de Deus, né? Como ensina Leon Denis, como ensinam os essênios e como ensina todas as grandes tradições espirituais. Sim. Não há nenhum grande espírito, nenhum espírito evoluído de qualquer tradição que vá desprezar o cultivo do silêncio. A gente podia falar de todos os grandes profetas que vão buscar o silêncio no deserto. Poderíamos falar de Paulo de Tarso, que após encontrar o Cristo se retira e fica 3 anos cultivando o silêncio e as reflexões no deserto. E podemos falar do próprio Cristo, né? Que cultivava o silêncio diário, falava, mas não falava excessivamente. Sim. E também tinha os seus longos momentos de profunda meditação no deserto, vendo o pôr do sol e sempre em contato com a natureza. Então, esse contato com a natureza, esse contato com a nossa natureza interior é absolutamente indispensável para que a gente conquiste a capacidade de ampliar nossa percepção e de ouvir a voz de Deus em nós, que também é a nossa consciência. Eu me despeço, desejo para vocês uma ótima semana. Vamos para a nossa segunda parte. Tchau, gente. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Amado Pai, rogamos a Tua misericórdia, a Tua ajuda. Rogamos a presença dos nossos amigos espirituais para que possamos seguir nesse caminho tão difícil que é a vida. O silêncio, meus amigos e amigas, é a grande porta de entrada para o verdadeiro saber. O silêncio vos proporcionará o autoconhecimento perfeito, a capacidade de contemplar a grandeza da criação de Deus,
a capacidade de identificar no próprio coração as ervas daninhas, as imperfeições e, portanto, extirpar do próprio ser os sentimentos da ingratidão, da revolta e da maldade. O bem não é uma realização de improviso. A caridade pura é uma conquista espiritual íntima e profunda. Não pensem, caros amigos, que uma ação externa, confusa e caótica, é a meta evolutiva. Ter paz em si, manter a lucidez em meio à tempestade, cultivar o poder do consolo mesmo entre uma guerra, é a meta de quem quer verdadeiramente servir em nome de Jesus de Nazaré. Aprender a cultivar a serenidade, a compreensão e a fraternidade é a tarefa de cada dia para todos os que desejam alcançar a autoiluminação. Somente serve quem sabe perdoar. Somente perdoa quem sabe perdoar-se. Somente perdoa-se quem se conhece. E só é possível se conhecer no ambiente do silêncio. É preciso aprender a ouvir as vozes interiores. É preciso aprender a escutar o murmúrio de Deus, discreto e poderoso, no próprio íntimo. É preciso saber dialogar consigo mesmo, convencendo-se ao caminho da autoevolução, da autossublimação, do autoaperfeiçoamento. Amigos e irmãos, apenas a paz consegue ser verdadeiramente operosa em um mundo tão caótico. Apenas a serenidade profunda poderá afrontar os desafios de uma sociedade que se torna um verdadeiro turbilhão de desequilíbrios emocionais. Somente um amor tranquilo é capaz de atuar favoravelmente às coletividades dementadas pelo prazer e pelo ódio. Filhos do coração, saibai a cada dia cultivar a vossa paz interior. Aprendai a cada momento a sintonizar com a fonte da vida que existe no centro de vosso ser. Aprendai a renunciar discretamente a absolutamente tudo que possa tumultuar as vossas emoções verdadeiras. Paz foi o desejo do Mestre ao nos encontrar. Paz é o que precisa o coração atormentado no mundo. Paz é o que deveis cultivar em vosso ser, para que, na hora adequada, possais ser servidores úteis ao grande Senhor do mundo, quando Ele vos ordenar a distribuição do amor e da paz a todos os sedentos de luz. Desejo a todos
o início de uma prática verdadeira e continuada do cultivo, do silêncio interior, para que possamos, apesar das distâncias que caracterizam vocês e nós, nos comunicarmos constantemente. Que o Cristo seja em vocês o símbolo da paz eterna